Você ouve agora o programa Ensino, Pesquisa e Extensão. Professor do Cefet Bahia faz pesquisa sobre a Síndrome de Burnout. Em 1974, pesquisadores em todo o mundo começaram a detectar o desenvolvimento de sintomas parecidos em diferentes profissionais que mantinham uma relação constante e direta com outras pessoas. Então, os estudos começaram, ganharam força e há 34 anos a Síndrome de Burnout é estudada no campo da psicologia como uma das mais presentes doenças ocupacionais deste século. Aqui no Cefet Bahia, o professor José Lamartine, que também é estudante de psicologia, desenvolveu uma pesquisa para investigar vestígios da doença em alguns de seus companheiros de profissão. O docente concedeu a entrevista à Rádio Cefet, explicando um pouco mais sobre a síndrome e sobre sua pesquisa. Confira. Burnout é um termo em inglês que quer dizer queimado, exaurido. É quando a pessoa não tem mais energia, ou seja, todo o combustível dela foi usado. Então, que combustível é esse que a gente está tratando? O combustível emocional. O professor, que leciona há 26 anos na instituição, explica como o interesse pela síndrome foi despertado e como ele desenvolveu as pesquisas no Cefet Bahia. Já tinha uma demanda pessoal, essa demanda pessoal foi aliada com um processo de formação acadêmica, juntei uma coisa com a outra e juntei mais o meu processo profissional aqui dentro e disse, vou trabalhar com burnout, vou trabalhar com burnout para aprender a fazer artigo científico, produzir conhecimento e vou fazer isso dentro do Cefet, que é o local que eu trabalho. Porque eu passei por dificuldades, será que outros colegas também não passam por dificuldades por essa decorrência? E a desinformação seja um dos grandes males que a gente vive aqui. O recorte que foi feito foi para professores de primeiro e segundo graus e, assim, estatisticamente, desses 238, eu precisaria utilizar apenas 16 professores, 16 colegas. Seria o mínimo aceitável estatisticamente. Mas eu consegui triplicar esse número, deu quase 50 colegas. Então isso reforça e maximiza a credibilidade do resultado estatístico. A síndrome pode ser considerada como uma grande vilã da saúde mental. Caracterizada por ser um problema mais presente na pós-modernidade, a síndrome é detectada através da presença de 3 fatores: exaustão emocional, relação conflituosa no trabalho e despersonalização. Normalmente, esses sintomas são encontrados em profissionais que trabalham cuidando de outras pessoas. O professor Lamartine explica por quê. Porque as pessoas estudadas, elas tinham algumas coisas em comum. Eram pessoas que cuidavam de outros, e aí entram psicólogos, enfermeiros, médicos, professores. Tem uma relação de cuidador com o outro. Essas pessoas com as condições desfavoráveis ou com o excesso de cuidados, muitas vezes com o outro, acaba desenvolvendo uma situação multifatorial. A demanda emocional pelo outro começa a diminuir. Então imagina uma enfermeira que trabalha em um centro de terapia intensiva, um CTI. Entra a pessoa viva de manhã, está morta de noite. Então aquele cuidado, aquele lado emocional que ela dedicou com o paciente, que ela dedicou com zelo, com afeto, com carinho, de repente a pessoa se esvai, morre, é substituído por outra. Ou seja, o sistema, a máquina, o sistema substitui as pessoas como se fossem objetos. E quem está ali cuidando é afetado por isso. Claro. São as escolas que têm a relação dos professores com os alunos, em que esses alunos são substituídos, ou são alunos problemas, são alunos que de 6 em 6 meses estão mudando de turma e tem um novo investimento emocional nisso. E às vezes as condições de trabalho não são as mais adequadas para manter positivo essas relações. Então essas coisas acabam comprometendo.
O docente fez sua pesquisa no Cefet coletando dados de alguns colegas através de um questionário. Segundo Lamartine, este método de investigação é rápido, eficaz e recomendável para ambientes de trabalho com as mesmas dimensões do Cefet Bahia. É uma forma de investigação eficaz e, até certo ponto, assim, barata, porque se a gente vai tratar de um universo de milhares de pessoas, né, isso é rápido para ser feito. Se a gente for utilizar o corpo médico que se tem no Cefet para investigar os milhares de pessoas, puxa vida, imagine quantos meses não iam dar aí até chegar numa conclusão. E num negócio desse não. Numa semana se investiga todo mundo e já se tem o resultado. Então é rápido. Na análise, o docente concluiu que a maioria dos entrevistados se encontra em boas condições, mas existem ressalvas. Então esses números estão mostrando que a grande maioria dos colegas que foram investigados nisso daí estão bem. Mas tem o grupo que não está, assim, que está merecendo alguma atenção melhor, uma atenção maior. E essa é a finalidade do trabalho. É pegar essas pessoas e ver o que é que a gente pode fazer por elas. A síndrome de Burnout pode aparecer de maneira discreta e, se não for tratada, pode desenvolver até câncer nos pacientes. Lamartine fala um pouco sobre os níveis inicial e final da síndrome. As pessoas começam a apresentar alguma sensação de mal-estar e muitas vezes não sabem a origem. Quando perguntado o que é que tem, diz, olha, não sei, eu não me sinto bem, mas não sei o que é. O quarto e o último nível de comprometimento, a pessoa está assim, na beira de um ataque de nervos, porque ela aí já desenvolve um processo de alcoolismo ou um processo de consumo de drogas exagerado. Então já está na drogadição, já está no álcool. E a somatização das doenças já é uma coisa assim que já é nítida. Essa pessoa já tem problemas, não só os problemas gástricos, mas problemas coronarianos, já tem problemas, assim, tem pessoas que associam até nesse processo psicossomático cânceres, desenvolver cânceres como um processo em que o corpo manifesta uma doença psíquica. Quando chega nesse nível, essa pessoa tem que ser afastada do trabalho para tratamento imediatamente. Ainda, a melhor forma de se prevenir a síndrome de Burnout é a busca de acompanhamento psicológico quando os primeiros sinais de estresse forem detectados. Mas o professor Lamartine enfatiza uma situação que, infelizmente, ainda é comum na sociedade, o preconceito. Existe um grande preconceito de se buscar uma terapia, de se buscar um psicólogo, de se buscar um psiquiatra, né? Existe um preconceito social muito grande na busca por esses profissionais. E que eles têm uma área de trabalho tão nobre e tão importante quanto os outros. Socialmente, né, ainda existe uma desinformação, e essa é a grande vilã, né? E essa desinformação gera o senso comum que diz que as pessoas que procuram um psicólogo têm a cabeça fraca, e isso é ruim, né? Quer dizer, existe sempre o lado pejorativo da busca da ajuda, né? Mas tudo isso é o quê? Desinformação, preconceito. Eu sou Eider Mustafa para a Rádio Cefet Bahia.